Caso João Paulo. Crianças achadas mortas em caixa térmica de salão paroquial em 1990 fizeram polícia suspeitar de serial killer. Duplo homicídio ocorreu em Charqueada, cidade vizinha a Piracicaba, 7 meses após a morte de João Paulo. Novo episódio do podcast Medo do Escuro mostra semelhanças entre os crimes. O terceiro episódio do podcast Medo do Escuro, o caso João Paulo, liberado nesta quarta-feira, 14, mostra que, em julho de 1990, a Polícia Civil chegou a suspeitar de que um assassino em série de crianças estava agindo na região. Isso após 2 garotos de 8 e 9 anos serem encontrados mortos dentro de uma caixa térmica em um salão paroquial, em Charqueada, SP, a 35 quilômetros de Piracicaba, SP, 9 meses após a morte de João Paulo. O novo crime aconteceu em 13 de julho de 1990. Robson José de Barros, de 9 anos, e o primo dele, Paulo César Zacarias Bueno, de 8 anos, saíram para brincar e foram encontrados na caixa de isopor recoberta de alumínio, no salão da igreja, ao lado de suas roupas. O podcast Medo do Escuro. O caso João Paulo revisita o caso do garoto de 9 anos encontrado morto dentro de um freezer em um colégio católico tradicional. Um dos crimes mais emblemáticos da história de Piracicaba, que completa 35 anos em 2024. Mesmo modus operandi? Ambos os casos aconteceram em vésperas de festas, um na escola e outro no salão paroquial. As crianças são de idades muito próximas, 8 e 9 anos. Em ambos os casos, as crianças estavam praticamente nuas, afirmou o legista Fortunato Antônio Badam Palhares em entrevista à EPTV, em 21 de julho de 1990. Também participava dessa entrevista o delegado seccional de Piracicaba, Sério Augusto Dias Bastos, que afirmou que estavam sendo apuradas 2 linhas, uma de que a mesma pessoa matou as 3 crianças e uma de que se tratavam de assassinos diferentes, mas que o de Charqueada agiu inspirado no de Piracicaba. Existe uma maneira de agir no colégio Dom Bosco e uma maneira de agir idêntica nesse caso lá de Charqueada. Isto pesa muito e nós podemos realmente estar aí com um elemento de debilidade psíquica e atacando criança, afirmou Bastos. Ambiente católico. Além disso, os 2 locais onde os corpos foram encontrados tinham ligações com a Igreja Católica. Tô pensando ser alguma rivalidade contra a Igreja, algum recalque contra a Igreja. Talvez tenha alguma ligação, comentou na época o padre vigário de Charqueada. No entanto, nunca surgiram provas das ligações entre os casos. 2 suspeitos pelos assassinatos dos garotos Robson e Paulo César chegaram a ser presos 5 anos depois e a tese era de que as 2 vítimas foram mortas porque estariam furtando doces que seriam consumidos em uma festa, mas a prisão foi revogada e o caso foi arquivado sem que alguém fosse condenado pelo crime. Depois de 33 anos das mortes em Charqueada, Bastos voltou a falar sobre o modus operandi, modo de agir do assassino, parecido e da hipótese de uma pessoa ter se influenciado pelo crime que ocorreu na cidade vizinha. Modus operandi, quando ele ocorre de forma muito similar, ou eu for por imitação, porque eu tomei conhecimento que em Piracicaba aconteceu isso e deu certo, tem aquele negócio da imagem, que vai para televisão, muita divulgação, e tem o psicopata no meio do caminho igual o anterior, pode ter repetido lá em Charqueada, afirmou. Clima de medo na sociedade. Apesar da suposta ligação entre os crimes não ser comprovada, as mortes em Charqueada foram mais um elemento para abalar e causar medo na população da região naquele início da década. O primeiro crime chocou, o segundo chocou mais ainda, apesar de as investigações demonstrarem que não se tratava de um assassino em série. Para a vida e para a comunidade, portanto, sendo em série ou não em série, você convive com a violência, com o perigo, com a ameaça, afirma o escritor Ademir Barbosa Júnior, o Dermes, que estudou no colégio Dom Bosco na época da morte de João Paulo. Carros suspeitos e novo investigado. Sem ter nada concreto sobre o caso até aquele momento, a partir de junho de 1990, a polícia passou a investigar relatos de que carros de 2 modelos diferentes foram vistos dentro do pátio do colégio naquele final de semana da morte do garoto. E que um veículo do mesmo modelo e cor de um deles também teria percorrido as imediações da casa de João Paulo. Nos desdobramentos dessa apuração, a equipe policial pediu e teve autorização judicial para acessar a lista de ligações feitas por um funcionário da área de educação do colégio e também mapeou os locais onde ele esteve naquele final de semana.
mas não encontrou provas que o incriminassem. Esse funcionário afirmou depois, em depoimentos, que sofreu transtornos pelas investigações das quais foi alvo. Ele relatou que chegou a ficar em estado de choque quando viu uma reportagem onde era citado como suspeito e precisou se afastar por cerca de 3 meses do trabalho. Também contou que sua mulher começou a ter crises de choro. Os dois precisaram de tratamentos psicológicos.